Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar da Baixa Idade Média. Nós já estamos tratando da Baixa Idade Média, e hoje, então, vamos dar continuidade ao que precisamos entender a respeito desse período, que é muito longo, né? Vai do século V ao século XV. Então, é um período bastante grande da Idade, a, a Idade Média em si. E no bimestre passado nós falamos sobre a Baixa Idade Média, que era a formação do feudalismo e a consolidação dos reinos feudais, né, que começaram o, os, com as invasões bárbaras que ocorreram no Ocidente, no Império Romano do Ocidente. Então, a gente viu a respeito do feudalismo, das relações feudais, da sociedade feudal, e a gente vai dar continuidade a esse processo chamado Idade Média, esse período, aliás, chamado Idade Média, agora falando sobre a Baixa Idade Média. As principais características da Baixa Idade Média são essas que estão aparecendo aqui no nosso slide, né? O uso de novas tecnologias, que eu já comecei a falar para vocês, o crescimento populacional, novo grupo social que vai surgir é a burguesia. A burguesia, ela pertence ao terceiro estado, né? Então, pertence ao terceiro estado ou estamento também. A gente chama de estado ou de estamento. Então, o terceiro estado ou estamento é a parte em que os camponeses, né, faziam, a parte da sociedade em que os camponeses eram os dominantes na época. Então, a burguesia, os dominantes no sentido, desculpa, os trabalhadores, né, os dominados, eu quis dizer. Então, é nesse terceiro estado, nessa parte da sociedade que vai surgir a burguesia. Os burgueses eram antigos camponeses que passaram a se dedicar ao comércio, à venda de algum produto, e muitos deles foram para as cidades, e ali nas cidades se organizaram de uma forma que mudaram de profissão. Ao invés de trabalhar no campo, foram se dedicar à produção artesanal de vários artigos ou à venda de produtos, né, trazidos de outros lugares. Nós vamos falar sobre isso. Outra característica da Baixa Idade Média, a autossuficiência para a economia de mercado. Nossa, o que é isso? A autossuficiência quer dizer, as pessoas lá da Europa Ocidental, elas vão começar a produzir os seus próprios artigos de venda, né, para ser vendidos no mercado que vai surgindo ou ressurgindo, né, ali na Europa Ocidental. Eu vou explicar passo a passo, vocês vão entender melhor. O renascimento comercial e o renascimento urbano também são características da Baixa Idade Média. A estruturação do modo de produção capitalista. Modo de produção capitalista é esse que nós vivemos atualmente, né? Compra e venda de produtos, fabricação de produtos em grande escala, né? O comércio em grande escala sendo muito mais importante do que o campo, enfim. Claro que hoje a nossa realidade é diferente da Idade Média, mas esta realidade que nós vivemos hoje inicia-se na Baixa Idade Média com o retorno do comércio, retorno das cidades. Por que retorno do comércio das cidades? Porque, como eu já disse em outras aulas, esse comércio que existia lá no Império Romano foi praticamente dizimado, acabou devido às invasões bárbaras. Então, ele vai retornar a partir do século XI, né?
e XII, principalmente por conta das cruzadas. O movimento cruzadista, que é as cruzadas, são as cruzadas, né? Nós vamos falar também as guerras religiosas que a Igreja Católica Ocidental promoveu contra os muçulmanos, né? Os árabes muçulmanos, principalmente, a formação das monarquias nacionais, que são os reinos poderosos, né? É o momento em que os reis se tornam poderosos. Isso vai ocorrer a partir também das cruzadas, no final das cruzadas, no século XIII em diante, já vão surgir as monarquias nacionais. A crise dos séculos XIV e XV, né, ocorreram nesse período aí vários problemas, uma crise muito grande, né, vários fatores aí que ajudaram a acabar com o feudalismo. Então, que tipos de problemas? Por exemplo, a peste negra, a Guerra dos 100 Anos, que mais? Guerras internas, revoltas de camponeses, revoltas nos burgos, nas cidades, o poder dos reis que foram cada vez ficando maiores. Então, vários fatores vão ocorrer e tudo isso que acontece na Baixa Idade Média, né, todas essas características aqui que nós estamos falando, que foram fatores primordiais, né, da Baixa Idade Média, contribuíram para o fim do feudalismo, fez com que o feudalismo acabasse, fosse por água abaixo. E aí, no lugar daquele sistema feudal, surgiu outro meio da sociedade, outra maneira da sociedade se organizar, né? Porque agora o comércio vai se tornando importante. No feudalismo, que vai até o final do século XI, início do XII, o elemento mais importante era a terra, por isso ela não podia ser vendida, porque dela saía a produção agrícola necessária para o sustento da população. Mas, a partir do século XII em diante, o comércio se torna importante, né? Não é mais só o campo, o comércio vai se destacando mais, e aí ganha uma conotação muito maior, porque muitos camponeses, até depois das cruzadas, eles vão começar a ir para as aglomerações, né, as feiras, onde eram vendidos os produtos artesanais ou o excedente da produção agrícola, e aí nessas feiras surgem os burgos, que são as cidades medievais. Então, muitos passam a se dedicar ao comércio. E o feudalismo vai se acabando aos poucos, vai mudando a forma de organização da sociedade. Eu quero lembrar vocês que a burguesia é uma parte da sociedade que surge lá no terceiro estado, mas ela relativamente é rica, né? Eles são os donos do dinheiro, não têm poderes políticos, mas eles têm dinheiro. Então, eu costumo dizer que é o poder do Batman, né? Tem dinheiro, porém, ainda mesmo sendo ricos, mesmo tendo dinheiro, eles não têm eles não têm poder político, decisão política, mas eles vão influenciar muito nas mudanças que vão ocorrendo. Por exemplo, vão influenciar bastante no poder dos senhores feudais. Então, tem que ter bastante cuidado com essas observações, com essas características aí que vão da Baixa Idade Média, né? E observar que todas as mudanças iniciam-se no campo, né? É no campo que vai começar as mudanças. Então, nós temos aqui, né?
As mudanças na Europa. Essa Europa que nós estamos falando aqui é Europa Ocidental. Eu vou, inclusive, acrescentar aqui Ocidente, tá? Porque a Europa Oriental, ela já tinha comércio, né? Desculpa, o Ocidente. Ela já tinha um comércio bem grande. Ela não foi afetada diretamente pelas invasões dos bárbaros do século V ao XII. Ela vai ser afetada, sim, no século XV, quando os turcos otomanos invadem a cidade de Constantinopla, que era o ponto comercial da época. Mas até durante toda a Idade Média, praticamente a parte oriental não foi afetada pelas invasões bárbaras, então o comércio lá era bastante grande. Mas a parte ocidental, ela foi afetada sim. A oriental não, a ocidental sim. Então, a parte ocidental, vamos dizer que virou uma grande fazenda. Aquilo que era o Império Romano virou uma grande fazenda, as pessoas foram morar no feudo, e aí lá elas ficaram praticamente autossuficientes, porque produziam tudo o que necessitava para a sua sobrevivência. Não saíam dos feudos para ir viajar para outros lugares, para conhecer outros lugares, para viver em outros lugares, por quê? Era muito perigoso, devido às invasões bárbaras, ataques de ladrões, bandidos, saltimbancos, e também por conta das relações feudo-vassálicas. Então, isso daí vai sendo alterado à medida que, né, algumas mudanças ocorrem no campo e também por causa das cruzadas. Então, quais são essas medidas, essas mudanças que vão ocorrer no campo? As inovações tecnológicas, né? O uso do arado, que já existia desde 10.000 a.C., praticamente, com o surgimento da agricultura, já surgem os primeiros equipamentos para revolver a terra, revirar a terra para poder plantar, né? Que eram manuais, aí depois inventam a charrua de madeira. Só que na Idade Média, o que é feito? Essa charrua, que é o arado, ele passa a ser de ferro ou partes dele feitas de ferro. Então, substitui o arado de madeira que se quebrava muito rápido, muito fácil, né? Então, o arado vai ser uma coisa muito importante, né? Uma peça muito importante nas mudanças do campo, porque vai ajudar a aumentar a produção agrícola. A introdução do sistema de cultura em 3 campos de rotação trienal, né? O sistema de rotação trienal é aquele em que, deixa eu mudar aqui, o sistema de rotação trienal, olha só, é aquele em que a Terra fica em descanso durante o ano. Deixa eu procurar aqui. Sistema de rotação trienal. Só para vocês terem uma ideia melhor do que se trata, né, o sistema de rotação trienal. Olha só, que tem na nossa figura lá no slide, mas é basicamente isso. A Terra ela vai ser dividida em 3 partes e vai ser utilizada 2 partes e uma fica em descanso. Então, como a gente vê aqui nesse esquema da figura 1, né, no primeiro ano de cultivo lá, na parte A vão plantar o trigo, na parte B plantam outro cereal, que pode ser a cevada, o centeio, qualquer outro tipo de cereal, sorgo. No segundo ano, eles vão fazer a troca, né? A troca de sementes, né? Onde estava plantado aqui o trigo, vai ser plantado outro cereal e o trigo vai lá para a parte B.
No terceiro ano, o trigo muda para a parte C, o outro tipo de cereal muda para a parte B, mas sempre uma parte vai estar em descanso. Então, a gente observa aqui que a parte verde sempre está em descanso. O, por que, que essa técnica foi utilizada? Aqui tem uma outra imagem que mostra melhor, mas essa daqui não. Vamos ver aqui. Essa aqui que está aparecendo melhor, né? No lado que planta a aveia, né? No primeiro ano, o outro planta o trigo e depois vai estar em repouso uma parte. No outro ano, a parte que estava a aveia, ela vai entrar em repouso, a aveia vai lá para onde estava o trigo e o trigo para onde estava em repouso, e assim sucessivamente. Então, a gente tem aqui uma forma de fazer com que a terra se fertilize naturalmente, sozinha, se recupere, né, do desgaste, porque se você plantar um elemento, um único elemento, todos os anos no mesmo lugar, a terra vai se desgastar, os nutrientes vão se desgastar. Por isso que eles entenderam, claro que com muito tempo de observação, que fazendo esse tipo de sistema de plantação, né, chamado de sistema trienal de rotação de terras, eles poderiam, então, conseguir uma produção agrícola maior. Isso foi muito bom mesmo para os camponeses, porque muitos camponeses passaram a produzir muito mais e muito melhor, né? E claro, se tem uma produção maior, o camponês ele poderia vender o excedente, né? Aquilo que sobra, o excedente, aquilo que sobra da sua produção. Aqui nós temos uma charrua feita de ferro, né, e madeira, e é o arado puxado por cavalos, né? O cavalo também, o uso do cavalo é uma outra tecnologia que vai auxiliar nesse processo, porque no lugar de utilizar os bois, passaram a utilizar cavalos, que eram muito mais leves, né? Puxavam muito melhor a charrua, porque o cavalo ele recebeu. Vamos ver aqui de novo, vamos buscar aqui na internet de novo, né, as mudanças ah, na Idade Média, né? Vamos colocar aqui mudanças na Idade, no feudalismo, né? Que é melhor, mudanças no feudalismo. A gente vê o que vai aparecer aqui, né? Mudanças no feudalismo, uso do cavalo. Então, aqui a gente tem, olha, o uso do cavalo. Então, o cavalo, ele vai. Esse aqui também é uma charrua feita de ferro, diferente da outra que eu mostrei anteriormente. Essa aqui também é uma espécie de charrua para revirar a terra, né? E aí, nesses sulcos da terra, nessas valetinhas aqui, eles jogavam as sementes e fechavam, cobriam, e aí ficava muito melhor do que simplesmente jogar semente de qualquer jeito, né? Uma maneira mais organizada de plantar. O cavalo, ele recebeu esse colar feito de couro, né? Estofado ali, que não feria tanto o pescoço do animal quanto o que o boi tinha, né? A canga que o boi carregava, que feria muito o animal. Então, o boi, ele sempre vivia com aquela canga, era um animal mais pesado. Vou colocar aqui boi de carga, para ver o que aparece aqui, para vocês entenderem melhor. Boi de carga, boi de canga. Bom, aqui são bois utilizados agora, né? E a canga é essa madeira aqui, ó, que prende os bois, né? E daqui também era ligada a charrua, para eles puxarem
essa carroça, aqui no caso é uma carroça, é atual, mas vamos ver medieval. Então, o que que acontecia? Eles usavam o boi para esse serviço de arar a terra, mas não rendia muita coisa, não rendia muito, porque é um animal pesado e a canga feria muito o boi. O cavalo, ele vai ganhar, então, aquele estofadinho de pescoço, né? Esse colar aqui que vai no pescoço do cavalo, olha só, estofado, com couro, almofadado e tal e coisa. Isso vai ajudar bastante o animal. Mas o cavalo vai ganhar também a ferradura. A ferradura protege o pezinho do cavalo, a pata do cavalo. O que, que vai acontecer? Então, vai aumentar a produção. Outra coisa que nós temos aqui na Idade Média são os moinhos, moinhos hidráulicos e moinhos a movido ao vento, moinhos eólicos. Bora voltar aqui na internet de novo. Que bom que a internet está funcionando bem hoje e que dá para a gente pesquisar, né? Vamos ver moinhos hidráulicos. Moinhos medievais, né? Vamos ver moinhos no geral, medievais. O que que é um moinho? É o lugar onde se moía os grãos, principalmente o trigo, que era a base da alimentação das pessoas naquele momento. Então, nós temos o moinho eólico, né, que é esse aqui, é movido ao vento, essa casa gigantesca aqui com esse ventilador imenso, que é essa hélice imensa, né, que é movido ao vento. E para que servia? Ele moía os grãos. A pessoa ia lá, colocava os grãos no triturador e essa hélice, né, move o triturador que vai moer os grãos. Isso aqui economizou grandemente mesmo o trabalho dos camponeses, porque antes do moinho, eles moíam no pilão. Imagine moer alguma coisa no pilão, à mão. Demorava demais, demorava muito. Mas no moinho as coisas eram muito mais rápidas, feitas, moía-se os grãos muito mais rapidamente. Aqui a gente tem uma imagem de pessoas, né, mulheres, levando os grãos para moerem, nesse caso, para serem moídos, né? Nesse caso, o moinho é hidráulico, movido a água, e geralmente esse moinho que ficava dentro do feudo, ele era do senhor feudal, pertencia ao senhor feudal, e o servo deveria pagar para moer os grãos nesse moinho, né? Era cobrado um imposto, e esse imposto, né? Era chamado de banalidade, quer dizer, era um imposto banal cobrado pelo senhor feudal para que o servo moesse os seus grãos muito mais rapidamente. Mas valia a pena é, porque era muito mais rápido, né? O servo se desocupava mais e aproveitava melhor os grãos. A moagem era muito melhor. Deixa eu ver se tem aqui a imagem interna de um moinho. Existem moinhos até hoje em vários lugares, né? Do mundo, existe ainda pessoas que utilizam moinho. Olha aqui, internamente, essa imagem tá menor, muito pequenininha, mas eu acho que dá para a gente perceber aqui como que é a moagem. Ó, o pilão é esse aqui, aqui em cima coloca-se os grãos, e ele vai, né, era feito de pedra, na verdade, a maior parte dos moinhos eram feitos de pedra, o pilão, e aí os grãos ali dentro iam sido triturados, e saía só a farinha na parte de baixo. Muito interessante, muito rápido, um equipamento que fez com que. Deixa eu ver se tem mais alguma imagem aqui da parte interna. É um equipamento que ajudou, auxiliou bastante na moagem dos grãos. Esse aqui é uma foto, ó, essa aqui é uma foto de um moinho medieval, um moinho antigo. Aqui estão os pilões, né? E onde se colocam os grãos
para moagem, né? Parte é feita em madeira, parte é feita em pedra, mas, né, foi uma tecnologia super mega avançada para a época. Aqui tem outro pilão, olha, esse daqui é movido à mão, porque os grãos são colocados aqui dentro e a pessoa vai girando essa roda aqui, né? E aí a farinha vai caindo lá embaixo. É um moinho feito de pedra e é manual. Então, alguns servos também tinham seus moinhos, né? Pessoais, mas não era muito comum. O mais comum era o moinho gigantesco pertencente ao senhor feudal. Bom, é, só para vocês, para quem não conhece, pilão, né? Vamos ver pilão. O que é um pilão? Olha, esse aqui é um pilão. Muita gente tem ainda hoje em casa, né? Serve para moer grãos. A pessoa pega a gente chama mão do pilão, que é essa madeira comprida aqui, e vai socando, né? Socando, batendo nos grãos, até que ele vire farelo. Então, imagine, isso aqui dura muito tempo. Eu já fiz isso, já na minha infância, socando café para tirar a casca do café. E aí demora demais, uma tarde inteira para você socar 2, 3 quilos de café. Mas o moinho é muito mais rápido, porque você botava lá sacos e sacos e sacos de grãos e ele moía rapidamente. Então, essa tecnologia foi muito avançada, as outras tecnologias da qual a gente falou também foi muito avançada para a época. E isso daí tudo, mais uma vez, o que é interessante nessas tecnologias? É que vai aumentar a produção agrícola da época. Então, a gente tem essas mudanças aí no período medieval, que vai do século XI em diante, e essas mudanças causaram aumento da produção de alimentos e contribuiu para o crescimento da população. Se você tem mais alimentos sobrando, obviamente a população vai aumentar. Aumentando a população, o que a gente tem? Muitas pessoas passam a se mudar para locais de transição, locais onde havia passagens de mercadores, né? E se fixar ali, nesses locais chamados feiras, que foram crescendo, crescendo e viraram os burgos. Então, a gente tem aí o revigoramento, o renascimento do comércio e depois também o renascimento das cidades. Essas novas tecnologias, elas permitiram também o aumento da oferta de alimentos, que é o que a gente vem falando, né? E que permitiu ainda que muitos camponeses buscassem outros meios de vida nas cidades. É o que eu acabei de falar, né? Vai para os lugares. Claro que inicialmente as cidades elas ressurgem por volta do final do século XII ao XIII, né? Mas antes das cidades existiam as feiras, que eram as reuniões de mercadores que ocorriam é, nas encruzilhadas, né? Nas rotas de passagens. E essas rotas de passagens foram crescendo, crescendo, crescendo e viraram os burgos. Vamos falar mais dessas rotas aí. Então, as feiras medievais, elas vão surgindo à medida que vai sobrando, vai tendo excedentes de produção agrícola. Agora, só por conta disso? Não, não é só por causa disso. Muitos camponeses, eles também eram artesãos. Então, eles fabricavam panelas, fabricavam roupas, ferramentas, nas suas horas vagas, né? Porque, claro, eles precisavam primeiro se dedicar à produção agrícola, cuidar dos animais, mas também tinham um tempinho para se dedicar à fabricação de produtos.
lá não existia, nessa época, não existia lojas onde você ia comprar os seus produtos, não existia comércio ainda. Então, o que que aconteceu? Junto com o excedente da produção agrícola, né, sobra de produtos agrícolas, muitos artesãos começaram a ir para as feiras vender também os seus produtos manuais, né, os produtos que eles fabricavam. E assim, essas feiras que eram anuais, né, acontecia uma vez no ano, elas passaram a acontecer 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, de repente elas ficaram permanentes, né, ao longo dos anos elas ficaram permanentes e muitos camponeses conseguiram sair da terra, deixar a terra e se dedicar a esse comércio, e aí a gente tem a origem da burguesia e também a origem das cidades medievais, o retorno das cidades medievais. Junto a isso, vinham os mercadores. Mercadores eram as pessoas que vendiam mercadorias, né? Eles viajavam muito, saindo da Europa Ocidental, ia lá para o Oriente, ou vinha mercadores do Oriente para a Europa Ocidental, trazendo produtos que não existiam, geralmente ali no Ocidente, né? Que tipo de produtos? Perfumaria, tecidos finos, tapetes, especiarias, né? Temperos. Na Europa Ocidental, eles não utilizavam muito tempero na comida, né? Nem mesmo sal direito era utilizado. Então, quando vinham produtos diferentes, né, as pessoas compravam. Quem tinha poder para comprar, né, compravam. Ah, professora, mas não existia dinheiro no período feudal. Não existia, né? Quer dizer, não existia uma moeda única. Existia, em alguns feudos, haviam moedas, mas que valiam só dentro daquele feudo. Com o aumento do comércio, foram surgindo as trocas de mercadorias por dinheiro, por moedas, né? E depois, a partir do século XV em diante, muitos reis eles vão criar uma moeda única, uma moeda que vai valer para o reino todo. Isso ajudou a desenvolver mais ainda o comércio naqueles períodos. Mas olha, eu vou dizer para vocês, coisas simples que nós temos hoje na nossa cozinha, como o açúcar, a canela, a pimenta, né? Vários tipos de pimentas, não existiam no Ocidente. Então, os mercadores iam, levavam esses produtos e vendiam caríssimo. Afinal de contas, a viagem era muito perigosa, muito distante, e os mercadores, eles compravam e vendiam produtos, né? Nas suas longas viagens, que duravam às vezes até 2, 3 anos, 1 ano, 6 meses, muitos deles iam até a China comprar produtos, né? Levar produtos e trazer produtos. Não era uma viagem fácil de jeito nenhum. Se vocês assistirem um filme ou a série Marco Polo, vocês vão entender um pouquinho disso que eu estou falando aí, porque se trata dessas viagens, mostram como eram difíceis essas viagens dos mercadores, além das distâncias, enfrentavam frio, calor, enfrentavam bandidos, tinham que passar por reinos, né, e ter a permissão dos reinos dos reis para entrar e sair dos seus reinos. Não era uma coisa muito simples, não. Então, eles vendiam seus produtos muito, mas muito, muito caros na Europa. Mas isso ajudou a revigorar o comércio no Ocidente, né? Então, olha, três fatores importantes ajudaram a revigorar o comércio. As tecnologias, né, avançadas que foram utilizadas no campo, aumentou a produção agrícola, muitos camponeses que se dedicavam passaram a se dedicar à produção artesanal, né, de artigos, e também os mercadores. Isso fez com que ressurgisse o comércio, que começa timidamente com as feiras e depois passa, né, essas feiras se tornam grandes, anuais, e viram os burgos, as cidades medievais, né? Então, algumas características dessas feiras medievais, né?
elas constituíram-se num espaço de encontro de produtores, consumidores e distribuidores, realizando-se em datas e locais fixados. Então era costume já, né? Tornou-se costume. Elas foram acontecendo e tornou-se então um costume. Naquele ano, né? Ou 2, 3 vezes por ano, as pessoas já sabiam as datas das feiras e iam para lá. Até porque na Idade Média não existiam estradas como existem hoje, eram caminhos nas florestas, né, vias que as pessoas se acostumaram a passar, e aí que depois viraram estradas grandiosas. Era muito perigoso viajar na Idade Média, realmente era uma aventura. Os mercadores recebiam o apoio dos monarcas, dos reis da época, né, para vender os seus produtos. Então, esses reis tinham interesse, na verdade, em crescer, né, em que o comércio crescesse, porque era uma maneira de ganho muito grande, principalmente após as cruzadas. As cruzadas, vocês vão ver que elas provocaram mudanças muito grandes na Europa Ocidental, porque diminuíram o número de camponeses, né, desmantelaram a produção agrícola. Então, essa aí era uma forma de ajudar a revigorar os ganhos. Então, os reis eles vão permitir. Muitos senhores feudais eles cobravam impostos altíssimos dos burgueses, dos mercadores, mas mesmo assim valia a pena trazer a mercadoria, vender as mercadorias nas feiras. Quase todas as feiras se realizavam em épocas relacionadas com as festas da Igreja Católica. Então, geralmente, nas festas de santos, né, aconteciam as feiras. Até hoje na Europa existem encontros, né? Acontecem essas feiras, agora mais como uma forma de festival, mas na época era uma maneira de comércio, de comercializar os produtos, né? Então era chamado de paz da feira. Então, nesse período aí era proibido qualquer tipo de hostilidade aos mercadores. Claro que acontecia, mas era proibido. Né? As penas eram duríssimas para quem ousasse atacar uma feira ou um mercador nesse período aí. Junto aos produtos trazidos de fora, muitos camponeses também vendiam seus excedentes da produção agrícola, aquilo que eu já tenho falado aí algumas vezes, né? Se o produtor, o camponês, ele produzisse, vamos dar um exemplo, 100 sacas de trigo, 80 ele pagou os impostos todos. Sobraram 20. Nossa, 80 sacas para pagar impostos? Sim, porque eram inúmeros impostos pagos para os nobres, senhores feudais, né, e para a igreja. Sobrava, né, digamos, muito pouco para os servos, mas graças às produções, graças às novas tecnologias, começou então a sobrar mais. E aí, esses o que sobrava, né? Por exemplo, sobrou 20 sacas. 10 sacas ele tirava para se alimentar a si e a sua família durante o ano. As outras 10 sacas, o camponês poderia vender tranquilamente. Então, não era proibido o camponês vender a sua produção agrícola, desde que ele pagasse os impostos. Claro que a vida era difícil demais para um camponês, mas a partir do século XII foram ocorrendo essas mudanças aí. A sua importância econômica, a importância das feiras, né? A importância econômica das feiras. Na verdade, não tem essa sua aqui, não. A importância econômica das feiras é que, por causa delas, surgiram os burgueses e os burgos. Não, os burgueses, eram os comerciantes. Geralmente, esses burgueses, a origem deles, né, na maior parte das vezes, era camponesa. Então, eles eram camponeses que se dedicaram ao comércio. Mas também tinham nobres pobres que passaram a se dedicar ao comércio e também viraram burgueses. A gente chama eles de burguesia de toga. Depois eu vou falar um pouco sobre as classes da burguesia, né? Ela se divide em burgueses mais ricos, burgueses mais pobres, enfim. E a burguesia de toga eram nobres empobrecidos que passaram a se dedicar ao comércio.
Mas o importante de vocês saberem é que, né, essa burguesia, a origem dela é no terceiro estado, é do terceiro estado. Os burgueses são do terceiro estado. Por isso que eles têm dinheiro, mas não têm poder, porque o terceiro estado não tinha poder político, somente clero e os nobres, que é parte do primeiro e do segundo estado. Ok, então vamos passando aqui. Nós temos uma imagem de feiras, de uma feira medieval, mas aqui é já bem grande, né? Uma feira permanente, praticamente. Nós já temos aqui as casas, isso aqui já é um burgo, né? Então, são feiras, né? Aqui nós temos a informação de que duravam de 15 a 60 dias e aconteciam uma ou duas vezes por ano, isso no início, né? Depois elas foram crescendo, crescendo tanto, se tornaram permanentes. Aqui nós temos a imagem de um burgo, né? Esse aqui já é bem grande, né? O burgo eram umas cidades, elas surgiram próximo aos castelos, né? Medievais, dentro dos feudos, porque nas encruzilhadas, né, nas passagens de encruzilhadas, por quê? Porque tinha segurança do senhor feudal, né? Ele poderia assegurar que ninguém fosse invadir os feudos, desculpa, os burgos. Porém, é claro que o senhor feudal cobrava por isso, né? E aí vai indo, os senhores feudais eram tão abusados, que vai chegar um momento que os burgueses é, vão se revoltar e vão criar um documento em que o, a deixar os burgos em paz. Mas para isso os burgueses têm que pagar uma soma em dinheiro muito grande. Bom, depois nós vamos falar disso, mas essas mudanças tecnológicas e o surgimento dos burgos era o que vocês precisavam e precisam, na verdade, entender. Olha, e aí vem a expansão do comércio. O comércio, ele surge de fato, ou ressurge, a partir do século XI, por conta de tudo isso que eu já expliquei, mas também por causa das cruzadas. Por quê? As cruzadas são as guerras que acontecem aqui, nessa região da Ásia, né? Na Arábia, lá em Jerusalém. Então, as pessoas deixam a Europa Ocidental e vão para Jerusalém para tomar as terras dos turcos, desculpa, dos árabes muçulmanos. Só que não era só que não, né? Não era só isso, não foi só esse o motivo. Outros motivos também foram importantes aí nessas cruzadas, fizeram com que as pessoas deixassem a Europa e saíssem para as cruzadas. Mas, a, as cruzadas aliadas a todas essas mudanças que nós já falamos aqui, que ocorreram na Europa Ocidental, fizeram com que a abertura do comércio entre o Ocidente e o Oriente, né, ressurgisse, né, acontecesse, ocorresse mesmo. E a Europa Ocidental passou a se dedicar mais ao comércio e a receber produtos aqui do Oriente, de vários lugares, né, da China, da Índia, da África, de várias partes da Ásia. E assim a Europa Ocidental começou a crescer e o importante, as relações também começaram a crescer. Nós vemos aqui nessa imagem, né, rotas comerciais, olha, rotas comerciais que foram surgindo aqui entre o Oriente e o Ocidente. Nós vamos falar delas daqui a pouco, mas o importante é você entender como é que ressurge esse comércio no Ocidente. E aí, como é que era organizado esse comércio, né, lá no Ocidente? Surgiram as corporações de ofícios. O que eram as corporações de ofícios? Como eu já falei, não existia shopping, não existia lojas, né? Não existiam fábricas, indústrias. Muitos alunos, na hora de responder as questões, eles pecam, não prestam atenção numa coisa. Durante a Idade Média, mesmo na Baixa Idade Média, quando o comércio ressurge, não existe trabalho assalariado com carteira, como nós conhecemos hoje, não existe shopping, não existe
não existem as indústrias como nós temos hoje, existiam sim as fábricas artesanais. Tá? Depois é que vão surgir as manufatureiras, que são as fábricas, né, onde que reuniam vários artesãos. Por enquanto, nesse período aqui, existem as oficinas, elas eram muito importantes. E o que que era uma oficina? Era um lugar do artesão, né? Um artesão criava a sua oficina, e era o lugar onde se produzia determinado artigo, né? Por exemplo, as ferragens eram oficinas muito famosas na época, né? Então, era o lugar de fabricação artesanal de vários produtos. Ah, mas uma oficina produzia vários artigos? Não, uma oficina às vezes se especializava na produção de artigos feitos de ferro, a outra se especializava na fabricação de joias, a outra se especializava na fabricação de roupas, a outra na fabricação de alimentos, e assim por diante. Então, as oficinas eram diversificadas. O que que você tem que saber das oficinas, né? Que nela, quem mandava era o artesão, né? O cara que era o dono da oficina, das ferramentas, de tudo, e ele era chamado de mestre artesão ou simplesmente de mestre. Era o proprietário de tudo. Com o mestre, trabalhava o jornaleiro. Jornaleiro não era o vendedor de jornal, pelo amor de Deus, cuidado com isso. O jornaleiro era uma espécie de funcionário. A gente tem que ter muito cuidado quando fala disso, porque nós estamos falando de Idade Média, não existia fábrica, não existia CLT, não existia, né, a carteira de trabalho, nada disso. Mas existia sim algumas pessoas que trabalhavam para o outro. Então, o jornaleiro, ele trabalhava para o mestre, né, o artesão, para o dono da oficina, em troca de um pagamento. Esse pagamento poderia ser em dinheiro, poderia ser em objetos, mas geralmente era em dinheiro, né? Combinava-se ali um valor e o jornaleiro recebia. Esse jornaleiro, geralmente, ele era parente do mestre, né? Aquele parente mais distante, ou aquele parente mais pobre, que tinha uma certa afinidade com o mestre, né? Porque também não é assim, não era qualquer um que chegava e já que ganhava emprego, não, o trabalho ali, né? Não é emprego também. E geralmente tinha um grau de parentesco aí entre os dois. Além do jornaleiro, existiu o aprendiz também, ou aprendizes. Numa oficina poderia ter mais de um aprendiz, mais de um jornaleiro. O aprendiz era uma criança, vamos dizer assim, um jovem adolescente, a partir dos 10 anos já poderia ser aprendiz, que trabalhava em troca de moradia. Muitas vezes era um órfão, né, uma pessoa que fugiu dos pais, ou sei lá, e em troca de alimentos e roupas, né? Quer dizer, o cara ganhava alguma coisa em espécime, difícil, mas ele vivia ali, muitas vezes, dentro da oficina, ou morava em algum lugar próximo da oficina, pagos pelo dono da oficina. Em troca, ele ajudava ali na produção, ajudava em tudo, né? Ajudava em tudo. O conhecimento de como fazer o produto era do artesão mestre, né? Do mestre. Os outros auxiliavam naquilo que o mestre mandava, né? Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora, para o aprendiz, existia a parte boa dessa relação. Por quê? Porque o aprendiz ficava ali durante anos com o artesão. Então, ele se tornava também um mestre. Se ele se dedicasse, né, ele acabava se tornando um mestre, porque ele ia aprender o processo da produção todinha, né? Eram anos ali de aprendizado. E aí, ele poderia se tornar um artesão, né? E se destacar na sociedade. E no futuro ter a sua própria oficina. Então, era bom para o
aprendiz essa relação. Ele era muito explorado, com certeza, mas era bom para ele. O jornaleiro podia trabalhar ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano e depois sair fora, né? Trocar de oficina, ir para outro lugar. O aprendiz geralmente ficava ali com o, o mestre, né? Aprendendo como fazer as coisas, como fabricar, como temperar o ferro, né? Enfim, tudo. E geralmente, para a produção desses artigos, o mestre ele comprava matéria-prima barata dos camponeses, né? De quem tivesse para vender. Fazia os produtos e vendia caro, lógico, né? E assim foram surgindo. Esse também é o início das primeiras fábricas, tá? As corporações de ofício são chamadas de guildas também, tá? Ou agremiações. Quer dizer que a pessoa só poderia vender ou trabalhar se é, vender os produtos, né? Trabalhar, enfim, se tivesse fazendo parte dessa corporação de ofício, né? Se fizesse parte dessa agremiação aí, tá? Então era uma reunião, vamos dizer assim, de produtores artesanais, né? E que passavam a estipular valores das mercadorias, pesos, medidas. Então, eles controlavam essa produção artesanal aí. Muito bem. E aí, a burguesia, nós já falamos bastante sobre ela, a burguesia vem do terceiro estado, né? Ela faz parte dos camponeses que passaram a se dedicar ao artesanato ou à compra e venda de produtos, e também daqueles nobres empobrecidos que passaram também a se dedicar ao comércio. E o crescimento populacional? O crescimento populacional na Europa, nesse período aí que nós estamos tratando, que vai do século XI ao XIII, ao XIV, principalmente início vamos dizer que o século XI, XIII, né? Muito mais precisamente quando ocorrem as transformações no campo. Então, a, ocorre a crescimento populacional. Quais são as causas? Não é só isso? Não. Quais são as causas? O fim das invasões bárbaras que vão ocorrendo, vão deixando de acontecer, né? Claro que no século XI a gente ainda tem as invasões dos vikings, mas muitos desses vikings se incorporam, né, à cultura medieval e viram camponeses também, trabalhadores, enfim. Maior consumo de produtos, né? As pessoas passam a se dedicar a comprar produtos artesanais. Excedentes populacionais expulsos dos feudos, né? Os feudos vão crescendo muito, muito, principalmente até o século XI ali, e aí não tem terra suficiente para dar conta de uma agricultura que viesse a alimentar a todos, então muitos começam a sair dos feudos e para os as feiras, os burgos, trocar assim, de ramo, procurar outros lugares, e aí a população vai inflamando a população lá nos burgos. A retomada das cidades faz com que a população aumente também, o aumento do comércio, o aumento da criminalidade, né? Junto com o aumento da população vem o aumento da criminalidade, o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas, né? O que a gente já falou, faz com que aumente a produção, aumenta também a produção, a população. E busca de mais terras para o cultivo, né? É o que vai assim fazer com que muitos senhores feudais derrubem as suas florestas, suas áreas de florestas ou parte delas para poder aumentar a área de cultivo para dar conta de tanta boca para comer, né? Afinal de contas, o aumento da população ela trazia problemas sociais, intrigas, revoltas, né? Por causa da falta de alimentos, enfim. O senhor feudal precisou fazer alguma coisa. Uma das coisas que ele faz é derrubar as matas, né, áreas de florestas, para poder aumentar a área de cultivo. Vai resolver? Nos primeiros tempos, sim, depois não resolve mais.
E um meio de diminuir essa população. O meio de diminuir essa população, né? Primeiro, a gente tem as novas tecnologias que aumentam a população, mas depois esse aumento de população se torna um transtorno. Então, o Papa da época resolveu dar um jeito nisso, né? Resolveu fazer guerras contra os muçulmanos, que são as cruzadas. Então, as cruzadas, elas são as guerras contra dos católicos no período medieval, em 1095, o Papa Urbano II, ele organiza as primeiras cruzadas, né? E aí as pessoas vão guerrear contra os muçulmanos. Eu vou fazer um vídeo somente das cruzadas para ficar melhor entendido esse momento. E aí as cruzadas ajudam a diminuir um pouco essa população, porque olha, onde tem muita gente para comer dá problema, né? Se não existir alimento suficiente, né? Para isso, até porque as pessoas pagavam impostos demais, demais, demais naquele período. E isso ajudava a empobrecer a população. Então, a maior parte da população era pobre. Isso vai dar problema e que vai ter que ter uma solução. A igreja traz essa solução. Depois, a natureza dá uma ajudinha, né? Vem a peste negra, que ajuda a matar mais uns 30% da população na Europa, lá no século XIV. Só que com isso vem um outro problema, que é a desorganização da produção agrícola. As cruzadas também ajudaram a desorganizar um pouco a produção agrícola, vem a peste negra também. Enfim, na Idade Média é um campo de vários acontecimentos ali, né? Vários altos e baixos, e que a gente precisa compreender com bastante, né, atenção esse momento. Então, nós vamos parar por aqui hoje. Na próxima aula, vamos falar das cruzadas. E aí, eu quero que vocês deixem as questões, as perguntas, né? As dúvidas. Nós vamos falar ainda da reabertura, ressurgimento do comércio do Oriente com o Ocidente. Falamos muito, mas nós vamos falar das rotas comerciais e como nessas rotas comerciais eram organizadas, né? E como elas ajudaram bastante no surgimento das monarquias nacionais. então, as cruzadas vão ficar para a próxima aula. Um abraço a todos e me enviem as dúvidas.